Bem-vindo mais uma vez ao meu canal Linguagem do Pai. Se você ainda não é inscrito, possa se inscrever para que eu venha trazer para você sempre uma palavra de fé e de reflexão para o teu coração. Amém? Hoje eu quero falar do nosso conhecimento bíblico. E nosso conhecimento bíblico vai falar que o conflito que existe lá no Oriente Médio entre os árabes e os judeus. Para isso eu quero voltar um pouquinho no tempo para que você possa entender. Judeus, quem são? Os judeus são os descendentes de Isaac. Isaac era filho de Sara com Abraão. Os árabes, quem é? São descendentes de Ismael. Ismael era filho de Agar com Abraão. Existe ali um conflito muito grande. Por que esse conflito? Pela posse de um território, a Palestina. A Palestina era uma terra prometida ao povo judeus, porque Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que aquela terra seria uma terra que emana leite e mel, queria a descendência de Isaac. A profecia foi cumprida, ok? Mas o que houve? Quando os judeus estavam na Palestina, há muito tempo atrás, os romanos fizeram com que ele fosse expulso daquela terra. Ou seja, os judeus tinham uma terra prometida, mas nunca se apossaram da terra. Sempre que eles estavam lá, chegavam pessoas, outros povos, e expulsavam eles. Por isso que nós chamamos diásporas, o que significa dispensação dos judeus, porque eles viviam dispersos. 19, o que aconteceu? Teve um movimento chamado sionismo. Mas que movimento é esse? Um movimento em que todos os judeus ao redor da terra voltassem à Palestina. E ali eles fundassem um Estado de Israel. Só que quando teve esse acordo, teve essa revolução, quem era que não gostou? Justamente os árabes. Porque quando os judeus saíram da Palestina, teve um povo que ocupou a Palestina. E esse povo que ocupou foi justamente os árabes. E eles não gostaram da ideia, ok? Só que, veja bem, na Segunda Guerra Mundial aconteceu o Holocausto. Nesse Holocausto foi mortos mais de 6.000 judeus. Então, quando terminou o Holocausto, no final da Guerra Mundial, o que foi que aconteceu? A comunidade internacional falou mais ou menos assim em 1947. Vamos fundar um Estado para o povo de Israel, o povo judeu. Esse povo já foi tão massacrado, este povo não tem um local. E foi que eles fizeram. Em 1947, como eu te falei, a ONU fez uma partilha. Qual foi essa partilha? Fazer 2 estados. Um estado para o judeu e um estado para os árabes. Só que os judeus eram mais numerosos. Então, o judeu ficou com a maior parte e os árabes com a menor. Nesta ocasião, aconteceu que os árabes não aceitou a proposta. Ele recusou. Então, em 1948, a ONU decidiu, pronto, vou formar um Estado de Israel. Então, nesse ano de 1948, formar-se o Estado de Israel, que é o nosso país, Israel, entendeu? E quem não gostou de novo? Os árabes tiveram que, como fez acusação contra Israel, fizeram que uma guerra, pegaram todos ali aqueles estados, Jordânia, Cisjordânia, Egito, o Iraque
e fez uma luta, né? Os aliados ali fizeram uma luta com o povo judeu, a Israel. Só que, você vê, eram tantos povos contra Israel e Israel estava só. Não. Foi que os Estados Unidos foi a favor de Israel. Nesse momento, quem ganhou? Israel, né? Os judeus ganharam a causa. E quanto mais eles ganharam esta causa, os seus territórios ia cada dia aumentando. Então, que até hoje existe essa guerra entre árabes e judeus, porque por a busca do território, que é ali, aqui, toda aquela Palestina. E os árabes nunca tiveram um Estado, né? Somente os judeus. Então a revolta dele é isso. E outra revolta, que é no âmbito religião, porque o judeu, a religião dele é judaísmo. Eles acreditam em um único Deus, acreditam que Isaac é o filho da promessa, mas os árabes não acreditam. Os árabes, eles são islamismo, são os muçulmanos, eles acreditam em Maomé. Então, o que foi que isso levou? De tantos eles acreditar em Maomé, islamismo, foi que eles acreditam que Ismael é o filho da promessa e não Isaac. Então há também essa divergência, essa luta de religião, que é um Torá deles, né? Que ele fala, no Alcorão dos árabes, né? Do islamismo. Eles acreditam nisso. Então, gente, hoje eu quero terminar esse questionário dizendo que, por causa de um erro de Sara, que não esperou na promessa, é que existe também esse conflito religioso nesse Oriente Médio. Se você gostou deste vídeo, compartilhe e até breve, se Deus quiser. Um beijo no coração. Tchau.